Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Rui Deglan. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre equações logarítmicas. Para esta aula, trouxemos as equações logarítmicas do tipo 3. Então, vamos lá. Então, só relembrando que a equação logarítmica do tipo 3 é quando nós pegamos o log de x numa determinada base b e fazemos a substituição por uma incógnita auxiliar, que eu estou designando, chamando de k, certo? Mas pode ser qualquer outra letra. Então, esse k representa aí qualquer outra letra. Pode ser o K, pode ser o Y, pode ser o G, pode ser qualquer letra do alfabeto. Então, no exemplo de número 1, nós temos assim: log ao quadrado de x na base 4 menos 2 vezes log de x na base 4 menos 3 igual a 0. Então, o que nós faremos? Nós faremos aqui uma mudança de variável. Esse log está ao quadrado, log ao quadrado de x na base 4. Temos log de x também na base 4. Então, esse log aqui de x na base 4, nós faremos uma substituição dele por uma incógnita, que nós chamaremos de y. Então, eu vou dizer que o log de x na base 4 é igual a y. Então, vou repetir essa expressão. Log ao quadrado de x na base 4 menos 2, que multiplica log de x na base 4 menos 3 igual a 0. Então, substituindo esse log de x na base 4 por y, como aqui está ao quadrado, o y fica ao quadrado, menos esse 2 está multiplicando o log de x na base 4, que é y. Então, fica 2 vezes o y, menos 3 igual a 0. Y ao quadrado menos 2y menos 3 igual a 0. Eu fiquei com uma equação do segundo grau completa com A, B e C. Então, nós podemos resolver por vários métodos: soma e produto, Bhaskara, completar quadrado. Então, nós resolveremos esse primeiro aqui por soma e produto. Vou destacar o valor de A. Então, o A, quando não aparece o numeral aqui, é 1. Então, o A é o que acompanha o termo ao quadrado, nesse caso o y ao quadrado. O B é o que acompanha o y que não está ao quadrado, é menos 2. E o C é o termo independente que não acompanha y, menos 3. Então, pela soma e produto, eu vou procurar dois numerais que somados vai dar o contrário do B. Se o B está negativo, ele fica positivo. Se o B estiver positivo, ele fica negativo. Então, muda-se o sinal do B. Então, B muda o sinal. Ok? E esses mesmos numerais que somados dá 2, quando eu multiplicá-los, eles têm que dar menos 3. Então, o termo C não altera o sinal, somente o B altera o sinal. Por que o B altera o sinal? Porque a soma das raízes é menos o valor de B sobre A. Então, por exemplo, se o valor de B aqui é menos 2, então fica o menos fora com menos do 2 dentro. Sobre A, que é 1. Menos com menos dá mais, 2 dividido para 1, isso aqui dá 2. Perceba que alterou o sinal. Então, por isso que altera o sinal do B. Então, esse B aqui sempre vai alterar o sinal. Se ele estiver positivo, fica negativo. Se estiver negativo, fica positivo. Muito bem. O que nós faremos? Nós vamos começar pelo produto.
nós vamos procurar dois numerais. Dois numerais que multiplicados dá 3. Esquece o sinal por enquanto, esquece o sinal. Vamos procurar dois numerais que multiplicados dá 3. Começa pelo menor. 1 vezes o 3 vai dar 3. Tem outra possibilidade? Só o 3 vezes 1. Só que 3 vezes 1 é a mesma coisa que 1 vezes 3. É a volta. Então, elimina essa volta aqui, que não vai ter sentido repetir. Agora, vamos para a questão do sinal. A questão do sinal é relacionada à soma. Se a minha soma é positiva, o maior numeral é positivo. Se a minha soma é negativa, o maior numeral é negativo. Então, o sinal está relacionado à soma. Como a minha soma é positiva, eu já sei que o maior é positivo. Eu sei que esse 3 é positivo. Só que o meu produto deu negativo. Se o produto de dois numerais está negativo, significa dizer que um dos dois é negativo. Agora, observa, eu já sei que o maior, que é o 3, ele é positivo, de acordo com a minha soma. Se a minha soma é positiva, o maior é positivo. Se a minha soma é negativa, o maior é negativo. Então, eu já sei que o maior não é negativo. Então, a única possibilidade que tem é o menor ser negativo. Coloco menos aqui. Menos com mais dá menos. Pronto. Agora, esses mesmos numerais que eu multipliquei, eu vou somá-los. Menos 1 mais 3. Deu 2. Sinais diferentes subtraem os numerais. 3 menos 1 dá 2. Preserva o sinal do maior valor absoluto. Então, a soma 2, o produto menos 3. Então, aqui estão esses numerais que eu estava procurando. A soma deles deu 2 e o produto deles deu menos 3. Logo, esses numerais são menos 1 e 3. Menos 1 e 3. Então, esses valores que eu encontrei são valores para y. Então, meu y' é menos 1, meu y duas linhas é 3. Acabou? Não, não acabou. Por quê? Porque nós fizemos uma substituição de variável. Então, não podemos esquecer que nós fizemos uma substituição de variável. Quando nós encontramos o resultado dessa variável que nós substituímos, temos que voltar para o início da substituição para podermos encontrar o resultado da incógnita ou da variável original, que nesse caso é o x. Então, vamos lá. Log de x na base 4 igual a y. Nós pegaremos primeiro y igual a menos 1. Então, ficará assim. Log de x na base 4 igual a menos 1. Usando a definição de logaritmo, essa base aqui ela vai ser elevada ao menos 1 e vai igualar o x, ou seja, o logaritmando, que é o x, ele será igual a essa base 4 elevado a menos 1. Base inteira elevado a expoente negativo. O que eu faço para eliminar esse expoente negativo? Eu coloco 1 sobre toda essa expressão que é 4 elevado a 1. Para onde foi o sinal negativo? O sinal negativo foi substituído por esse 1 que eu coloquei sobre essa expressão. Aí ficará 1 sobre 4 elevado a 1, dá 1 quarto. Então, x igual a 1 quarto. Aí pegaremos agora y igual a menos 1. Agora eu pego y igual a 3. Então, façamos a mesma coisa. Log de x na base 4 é igual a y. Log de x na base 4 é igual a 3. Isola o x e aplica a definição de logaritmos. A base 4 elevado ao expoente 3. 4 a terceira é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Acabou?
Ainda não. Não acabou? Não. Porque nós temos que fazer agora a condição de existência. Então, condição de existência. Temos que fazer a condição de existência. Então, vamos lá. Fazendo a condição de existência. Então, pela condição de existência, esse meu x aqui, que está no logaritmando, esse meu x, ele tem que ser maior que zero, ele tem que ser positivo. E essa minha base, que a minha base é 4, ela tem que ser maior que zero e a minha base tem que ser diferente de 1. Então, meu logaritmando tem que ser maior que zero e a minha base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Então, vamos lá. Os valores para x que eu encontrei x igual a 1 meio, 1 quarto. 1 quarto é maior que zero. 1 quarto é maior que zero. Positivo. Então, satisfaz. E eu encontrei 64. 64 é maior que zero. Positivo. Então, também satisfaz. Logo, as duas expressões, os dois valores de x, tanto x igual a 1 quarto quanto x igual a 64, satisfazem a minha operação, são solução dessa equação. Então, nesse caso aqui, o meu conjunto de solução é 1 quarto, que é o menor, e 64. Vou dar aqui o espaço para vocês tirarem print. Muito bem. Vamos para o exemplo de número 2 agora. Exemplo de número 2. Nós temos agora 6 que multiplica log ao quadrado de x na base 2, menos 7 que multiplica log de x na base 2, mais 2 igual a 0. Então, novamente, nós faremos uma substituição de variável. Esse log de x na base 2, nós vamos substituir. Eu vou trocar agora essa letra, eu vou chamar de m, certo? Então, ficará assim, log de x na base 2, eu vou chamar de m. Pronto, vou chamar de m. Então, eu vou repetir essa expressão. 6 vezes log ao quadrado de x na base 2, menos 7 vezes log de x na base 2, mais o 2 igual a 0. Então, vamos trocar o log de x na base 2, vou trocar agora por m. Então, fica 6 vezes o m. Como esse log está ao quadrado, fica m ao quadrado. Menos 7 vezes o m, mais 2 igual a 0. 6 vezes o m ao quadrado dá 6m ao quadrado. Menos 7m mais 2 igual a 0. Fiquei novamente com uma equação do segundo grau. Vou destacar aqui o valor de A. O valor de A é o 6 que está acompanhando o m ao quadrado. O valor de B é o menos 7, que está acompanhando o m sem ser ao quadrado.
E o valor de C é o 2, que é o termo independente, que não acompanha m ao quadrado e não acompanha também m. Nós resolveremos essa equação pela fórmula de Bhaskara, tá certo? Então, pela fórmula de Bhaskara, nós vamos calcular com delta separado. Vamos destacar aqui o delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a B ao quadrado. Quem é o B? Menos 7. Como está negativo, obrigatoriamente, abra um parênteses e eleve ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 6, vezes o C, que é 2. Delta é igual. Base negativa elevado a expoente par dá sempre positivo. Então, base negativa elevado a expoente par dá positivo. 7 ao quadrado, 7 vezes 7 dá 49. Menos 4 vezes 6, 24 vezes 2, 48. Então, delta é igual a 49 menos 48, isso dá 1. Eu encontrei aqui, o meu delta é 1. Vamos colocar na fórmula de Bhaskara, x igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta. Isso tudo dividido por 2 vezes o valor de A. X igual o menos da fórmula. Aí vamos analisar. O meu B é negativo. Então eu tenho que abrir um parênteses e colocar o B negativo dentro do parênteses. Menos 7. Mais ou menos a raiz quadrada do delta. Quem é o delta que eu encontrei? 1. Sobre 2 vezes o A. Quem é o A? 6. X igual menos com menos dá mais ou menos raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1. Sobre 2 vezes 6, que dá 12. X igual, vou pegar o meu x', mais ou menos 1. Eu vou pegar o 7 mais 1 e dividir por 12. Depois eu pego o 7 menos 1 e divido por 12. Então, 7 mais 1 sobre 12. 7 mais 1 dá 8 sobre 12. 8 não divide por 12, mas dá para nós simplificarmos por 4. 8 por 4 dá 2, 12 por 4 dá 3. Então, meu x' é 2/3. Agora, o meu x, 2 linhas. Eu peguei somando, agora eu pego subtraindo. 7 menos 1 dá 6, dividido para 12. 6 não divide para 12, mas dá para eu simplificar por 6. Vai dar 1/2. Esses valores são valores de m. Eu deixei aqui o x, mas é m, tá, gente? É m, porque a incógnita da equação é m. Vamos fazer essa mudança aqui. Então, meu m', 2/3. Meu m, 2 linhas, 1/2. Então, meu m', 2/3. Meu m, 2 linhas, 1/2. Agora, nós precisamos verificar se esses valores, eles correspondem ou eles seguem a condição de existência desse logaritmo. Então, a condição de existência agora. Então, pela condição de existência, eu sei que esse meu x, ele tem que ser maior que 0 positivo. Essa minha base, ela tem que ser maior que 0 positivo e diferente de 1. Então, a minha base é 2, já sabemos que é positiva e diferente de 1. Agora, vamos avaliar o m igual a 2/3. 2/3 é maior que 0. Então, 2/3 é maior que 0, satisfaz. E temos o meio. O meio também é maior que 0, positivo. Então, satisfaz. Então, os dois valores, as duas raízes para o x,
satisfaz. Agora vamos lá. Positivo. Só que aí nós não devemos esquecer que nós temos que fazer a mudança de variável. Então, esses valores aqui, quando eu substituir no lugar do m, tem que satisfazer essa condição de existência. Então, vamos lá. Vamos fazer a substituição. Primeiro, vamos fazer a substituição. Então, fica assim. Substituição. Então, substituição. Fica log de x na base 2 igual a m. Eu vou substituir primeiro o 2/3. Então, m igual a 2/3. Então, fica assim. Log de x na base 2 igual a 2/3. Opa. Usando a definição de logaritmos, isola o logaritmando, que é o x, e esse 2 será elevado à base 2/3. Aí eu tenho uma base inteira elevada a um expoente racional ou fracionário. Como é que fica isso aqui? Muito simples. Você repete o radicando, coloca o sinal da raiz. O número que fica em cima é o seu expoente. E o número que fica embaixo é o seu índice. Então, esse 2 é o expoente. E esse 3 aqui é o seu índice. Então, nós estamos utilizando uma propriedade da potenciação quando temos uma base inteira, expoente racional, e queremos expressar em um radical. Então, a base é o radicando, o que fica lá em cima é o expoente, o que fica embaixo é o índice. Então, ficou x igual a raiz cúbica, 2 ao quadrado dá 4. Pronto. Aí vamos agora verificar quando m for igual a 1 meio. Então, fica assim, log de x na base 2 igual a m. Log de x na base 2 igual a 1 meio. Mesma regra, isola o logaritmando e o 2 vai ser elevado ao meio. Então, x igual. Eu tenho uma base inteira elevada ao expoente racional, repete o 2, isso aqui é o radicando, coloco o sinal da raiz. Aqui é o índice. O número que fica lá em cima é o expoente, o que fica aqui embaixo é o índice. Então, ficou raiz quadrada de 2 elevado a 1. Quando a raiz é quadrada, então o índice 2 não aparece. E quando o expoente é 1, também não aparece. Então, fica x igual a raiz quadrada de 2. Esse valor aqui dá positivo, esse valor aqui dá positivo. Então, pela condição de existência, x é raiz de 3, raiz cúbica de 4 é maior que 0. Não satisfaz. E raiz quadrada de 2 também é maior que 0, é positivo. Então, satisfaz. Logo, meu conjunto de solução é raiz cúbica de 4 e raiz quadrada de 2. Vou dar o espaço para vocês tirarem o print. Muito bem. Faremos agora mais um exemplo. Exemplo de número 3.
Exemplo de número 3 agora. Exemplo 3. Aqui log de x, parênteses, log de x menos 1 igual a 6. Ó, aqui nesse caso, perceba que não apareceu a base. Essa base não apareceu, então ela é a base 10, um logaritmo decimal. Toda vez que não aparecer a base, você vai colocar na base 10. Aqui também não apareceu a base, é base 10. Então, nós faremos uma substituição de variável. Log de x na base 10, log de x na base 10. E perceba que esse log de x na base 10 está fora aqui e tem um parênteses, então está havendo uma multiplicação. Então, esse log, vamos colocar assim, o log de x na base 10, ele será igual, vou colocar agora P. Vou colocar P agora. Essa incógnita nós podemos variar. Eu vou repetir, vai ficar assim, log de x na base 10, parênteses, log de x na base 10, menos 1, fechou parênteses, igual a 6. Vamos trocar o log de x na base 10 por P. Então, fica P vezes P menos 1, isso aqui é o P, aí menos 1, fica P menos 1, igual a 6. Aqui nós aplicaremos a distributiva. P vezes P dá P ao quadrado, P vezes 1 dá P, igual a 6. Esse 6 passa para o primeiro membro, está positivo, vem para cá, negativo, igual a 0. Ok? Aí vamos destacar agora o valor de A. O A não aparece no numeral aqui, é 1. O valor de B não aparece no numeral aqui, é 1 também, como está negativo, menos 1. E o C é o termo independente, menos 6. Vou resolver pela fórmula de Bhaskara. Então, delta é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. O B é menos 1, abre parênteses, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes o C, que é menos 6, negativo, coloca em parênteses. Agora vamos determinar base negativa expoente par dá positivo, 1 ao quadrado dá 1, negativo com negativo dá positivo, 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. 1 mais 24, isso dá 25. Delta é igual a 25. Vamos colocar na fórmula de Bhaskara, x igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Vamos trocar o x por p, porque nós fizemos uma mudança de variável. Então, p igual a menos, aí abre parênteses, o meu b é negativo, então menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quem foi meu delta? Meu delta foi 25. Fechou. Sobre 2 vezes o A. Quem é meu A? Meu A é 1. P igual, menos com menos dá mais ou menos, raiz quadrada de 25 dá 5, sobre 2. P igual, meu P', vou pegar 1 mais 5 dividido por 2. 1 mais 5 dividido por 2, isso dá 6. Dividido por 2, isso dá 3. Então, meu P' é 3. Meu P, 2 linhas. Eu peguei 1 somando com 5, agora eu pego 1 subtraindo 5. E divido por 2.
1 menos 5, sinais diferentes subtrai, vai dar 4. E preserva o sinal do maior valor absoluto, menos 4 sobre 2, igual a menos 2. Esse aqui é positivo, esse aqui é negativo. Se fosse avaliar por aqui, esse aqui serviria, esse aqui já não serviria. Só que eu tenho que observar que nós fizemos uma substituição de variável. Então, temos que fazer essa substituição agora. Então, vamos lá. Substituindo. Então, vamos lá. Então, log de x na base 10 é igual a p. Primeiro valor de p igual a 3. Vamos colocar aqui, ó, p igual a 3. E aqui será o log de x na base 10 igual a p. E aqui o valor de p será p igual a menos 2. Então, fica assim agora, ó. Então, log de x na base 10 é igual a 3. Isolo x, x igual a 10 elevado a 3. 10 elevado a 3, ou 10 elevado ao cubo, é 10 vezes 10 vezes 10. Isso aqui dá 1000. O meu x é 1000. E aqui, log de x na base 10 igual a menos 2. Isolo x, vai ficar 10 elevado a menos 2. Base inteira expoente negativo, eu tenho que eliminar esse sinal negativo. Como é que eu faço? Eu vou colocar o número 1 sobre toda essa expressão, 10 elevado a 2. E o menos foi substituído por esse 1 que eu coloquei sobre essa potência. Então, fica 1 sobre 10 ao quadrado, 10 vezes 10 dá 100. Então, vamos fazer agora a condição de existência. Então, x igual a 1000. 1000 é maior que 0. Então, satisfaz. E 1 sobre 100 é maior que 0, de positivo. Então, satisfaz. Então, como os dois valores de x satisfazem a condição de existência, o meu conjunto de solução é 1 sobre 100 e 1000. Vou dar um espaço para vocês tirarem o print. Muito bem. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês gostaram dessa aula, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, deixa a sua dúvida. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.